Poeta existe não só para encantar, mas também para instigar. O nosso encontro hoje com o Conversas com quem escreve é com o poeta Carlos Almir Ferreira. Muito bem-vindo, Carlos. Oi, Odenildo, e a todos. É um prazer estar aqui conversando com você e responder algumas perguntas. Como foi que você se descobriu poeta? Bom, eu me descobri poeta desde muito cedo. Eu sempre escrevi e hoje, muitas vezes analisando o que eu escrevia muito novo, eu percebo que eu já tinha um olhar diferenciado. E, bem a propósito, o poeta nasce feito ou se torna poeta? Eu diria que o poeta, ele nasce poeta. Ele nasce com esse olhar diferenciado em um ritmo diferente, um ritmo próprio da poesia. Mas eu também complemento que ele precisa ser estimulado. No meu caso, eu tive a sorte de ter um pai que amava a literatura muito, 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 e de uma mãe professora. Então, ao passo que o meu pai fazia uma espécie de quiz com os filhos, declamando poesias e perguntando quem eram os autores, ou declamando trechos de romances e que ele sabia de cor, e perguntando quem são os autores, de uma forma, de uma brincadeira, isso ajudou. Então, houve aí uma junção de condições e de complementos que fizeram com que eu ame literatura muito, e que isso me ajudou demais, apesar de eu acreditar, assim como Tiago de Mello, que o poeta nasce poeta. Afinal, Carlos Almir, para que servem os poetas? Bom, alguns dizem, Odenildo, que o poeta não serve rigorosamente para nada, né? Para que serviria a poesia no mundo, né? Mas aí eu busco Fernando Pessoa, que disse: a literatura, como todo tipo de arte, existe porque a vida não basta. E Ferreira Goulart também resumiu essa frase dizendo: a arte existe porque a vida não basta. No meu caso, por exemplo, eu escrevo para mim mesmo, por uma necessidade pessoal, porque se eu não conseguir transformar o mundo, os poetas são sonhadores, né? Eles pensam em transformar o mundo. E eu também penso, através das suas palavras, sua literatura, seu sentimento, eu transformo o meu próprio mundo. Então eu penso que a vida seca nós já temos, a vida cheia de violência, morte, nós já temos, a vida com pandemia nós já temos, né? Apesar da poesia estar em todo canto e as pessoas não perceberem, o poeta tem esse papel catalisador de, através da sua arte, né, levar o encanto, a reflexão, a indignação e a revolta, muitas vezes, em forma de poemas. Então, o poeta existe não só para encantar, mas também para instigar. Carlos Almir, Victor Hugo dizia que o poeta vê as coisas além das coisas. É isso mesmo? A poesia está no que não foi, no que não foi dito. Não é só no que está escrito em palavras, nos versos, que reside a poesia. A poesia é emoção. Então, muitas vezes, o poeta enxerga coisas que as outras pessoas não enxergam, coisas do cotidiano e que passam despercebidas, e o poeta percebe ali, com o seu olhar diferenciado, que ali é necessário gritar, né? Ali é necessário escrever, ali é necessário falar.
e muitas vezes até calar e deixar na entrelinha o que ele quer dizer. Então, para mim, esse é um dos encantos maiores da poesia. Eu explico. Um romance policial, você em geral só lê uma vez, quando você sabe quem é o culpado, quem matou, tudo mais. Uma segunda leitura perde a graça. Mas uma poesia, você lê várias e várias vezes. E assim como um clássico, como uma crônica também, pode-se dizer assim, ou um romance que não seja um romance policial, eu acho que eles também têm essa mesma característica, mas a poesia, se você lê a mesma poesia várias vezes, você pode ter percepções diferentes. E se você lê em épocas diferentes de sua vida, é certeza que você terá percepções diferentes. Então a poesia, ela é realmente, como Victor Hugo bem assevera, e o poeta tem isso, é um olhar diferenciado sobre a vida. O poeta é um fingidor mesmo, como dizia o Fernando Pessoa? Pessoa tem razão. O poeta é um fingidor, com certeza, mas ele é um fingidor que a emoção está presente. Ele não é um fingidor sem emoção. Senão fica como uma escola de samba perfeita, bem desenhada, bem preparada, muito desfile muito bonito, mas com emoção zero, né? O poeta, ele é um fingidor, mas ele é um fingidor que sabe controlar, na medida certa, a emoção, o ritmo e tudo que ele quer passar. Porque mesmo que a poesia seja feita para ele próprio, ele no fundo sabe que aquilo vai atingir em cheio o seu leitor. Então o poeta é um fingidor que carrega dentro de si uma emoção gigante. E não adianta, eu acho, o poeta dizer que não, aquilo ali é um ofício para ele, é um trabalho, então ele vai simplesmente sentar e, mediante a técnica, né, responder. Agora eu vou fazer um livro sobre a pandemia. Ele vai sentar e vai escrever aquilo como um ofício. Não, porque o poeta, diferente de quem escreve um romance, ele não sabe o final do que ele está escrevendo. Ele começa o poema sem saber o final. Então o final é sempre uma surpresa. Então essa surpresa já é uma emoção. Essa própria frase de Fernando Pessoa, eu tenho certeza que ele sabia que é uma frase verdadeira, mas que ele tinha ali carregado dentro daquela frase o fingidor com uma emoção gigante que transformou a literatura mundial. Isso é muito bonito, né? Então, é um fingidor que sabe fingir para ele mesmo que aquela emoção que ele carrega dentro do peito, ela é algo que é simples, mas que na verdade ele faz com uma vontade não controlada, digamos assim. Ele controla uma parte, mas não controla o todo. Responda o seguinte, Carlos. Você pensa no leitor quando você está compondo um poema? Não, Denildo, eu não penso nada no leitor na hora que eu estou escrevendo. Como eu falei antes, eu escrevo para mim, né? Porque eu preciso extravasar aquela emoção e fazer com que eu fique melhor, né? A poesia para mim é uma espécie de salvação.
assim. E eu compreendo bem o que João Cabral de Melo Neto diz quando ele não acredita em inspiração, mas diferente do grande mestre, eu acredito muito na inspiração, e eu explico. Porque eu admiro muito quem faz aquela poesia perfeita, né? Aquela obra assim sensacional e bem trabalhada dentro da técnica, dentro da métrica, né? Eu acho isso muito bonito, e eu acho que são grandes mestres e são gênios, né? A minha poesia, ela é sim inspiração, né? Porque ela nasce de uma necessidade que eu preciso pôr para fora. Então, ousando discordar do grande mestre, a poesia, principalmente depois do modernismo, que ela rompeu aquelas amarras, ela é sim feita de inspiração. No meu caso, grande parte de inspiração. Dos seus livros publicados, Carlos Almir, há algum deles pelo qual você tenha ou nutra um carinho muito especial? Por que isso? Eu tenho um carinho especial pelo primeiro livro que eu escrevi, chamado Poesias Perdidas, e que nem eu tenho um exemplar. Eu tenho um carinho especial por ele porque ele me colocou de pé novamente. Eu tinha sofrido um acidente, passado um ano de cama e tal, e foi aí que eu resolvi publicar. Realmente eu sempre escrevi, mas sem publicar. Então eu fiz uma publicação feita pela minha família, enfim, com 500 exemplares somente, que se esgotaram, e eu, por inexperiência, não guardei nenhum para mim. E como foi o primeiro, e diante dessa realidade que eu passei, eu tenho um carinho muito especial por ele. Espero um dia fazer uma segunda edição. Acho que vai ser uma emoção grande para mim. Você acha que o poeta pode mudar o mundo? Ou pelo menos pode ajudar a mudar o mundo? A poesia pode e deve mudar o mundo. Eu acredito que a poesia, esse é o verdadeiro papel da poesia, né? Alguns dirão que é uma utopia, mas a poesia serve para mudar, nem que seja o seu próprio mundo, de fazer uma pessoa melhor. E para terminar esse nosso encontro, Carlos Almir, você acha que redes sociais combinam com poesia? Eu, por exemplo, sem a rede social não conseguiria divulgar meus trabalhos. Grande parte dos escritores, poetas, enfim, divulgam seus trabalhos pela rede social. Democratizou, né? E fez com que a poesia chegasse em vários cantos antes inalcançáveis, aquele livro e tal. Eu explico. Na minha época, assim como na sua, para a gente conhecer a vida de um poeta ou a obra de um poeta, muitas vezes a gente tinha que pegar um ônibus, ir até a biblioteca pública, pesquisar, pegar uma Barça, enfim. E hoje, com as novas ferramentas de pesquisa, a gente consegue isso facilmente. Com as redes sociais, a gente consegue com que o alcance seja maior. Carlos Almir, muito obrigado por nos proporcionar essa conversa deliciosa aqui no nosso projeto Conversas com quem Escreve. Eu quero aproveitar para te agradecer pela oportunidade. Desculpa aí a maneira informal de falar, mas eu me sinto muito à vontade falando com você, e eu agradeço muito você, admiro muito você e o seu trabalho. Um dia ainda vamos nos encontrar aí em Portugal, no Brasil, e dar aquele abraço saudoso, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus. Um abraço a todos. Um abraço grande para você.